Deus o Salvador. Agora, nenhum homem na Bíblia simboliza o Espírito Santo. Jacó não simboliza o Espírito Santo, mas Jacó simboliza a grande obra que o Espírito Santo faz em favor de uma pessoa. Nós todos temos descoberto tantas fraquezas, tantas debilidades em Jacó, que às vezes nos parece que seria um homem destinado ao fracasso, mas o Espírito de Deus, esse mesmo Espírito que nos ajuda, esse mesmo Espírito que nos impele a vencer e a vencer, esse Espírito atuou na vida de Jacó e fez dele um novo homem no dia que ele foi transformado em Israel. Quantos dão graças a Deus pela vida de Abraão? Quantos dão graças a Deus pela vida de Isaac? Quantos dão graças a Deus pela vida de Jacó? Esta noite eu tenho lido juntamente com a igreja uma passagem específica sobre Jacó. Cada vez que eu prego sobre Jacó, eu me lembro do que a minha esposa já me disse algumas vezes. Jacó parece ser o teu personagem favorito depois de Jesus. Se bom, ainda estou falando sobre Jacó e prego nesta noite uma mensagem que jamais preguei sobre Jacó, mas que está me fazendo pensar muito fortemente quão importante é a lição que emana dele. Jacó nos ensina que a vida terrena é uma vida de altos e baixos. Jacó nos ensina que nenhuma pessoa pode vencer pela força do seu braço, nem pela inteligência da sua mente. Jacó nos ensina que Deus é que nos faz triunfar. Jacó nos ensina, por outro lado, que as misericórdias do Senhor não têm fim e são capazes de nos encontrar onde já não mais éramos. E são capazes de nos levar onde pensamos que nunca chegaríamos. São capazes de tirar de onde pensamos que nunca sairíamos. Glória ao Deus de Jacó nesta noite. Eu quero especificamente trazer para a igreja do Senhor reunida nesta noite um aspecto particular da vida de Jacó. É o aspecto dos monumentos que Jacó edificou ao longo da sua vida. Há pessoas que vivem 20, 30, 40, 50, 60, 70, mais anos neste mundo. E quando terminam a sua vida, deixaram atos, deixaram fatos, deixaram lembranças, deixaram realizações, mas não deixaram marcas que nós chamamos de marcos. Porque existem marcas e existem marcos. As marcas estão em nós. Os marcos estão na estrada. Toda pessoa tem marcas, mas nem toda pessoa tem marcos. Marcas são as coisas que acontecem dentro de nós na medida em que nós vamos vivendo. Marcas são internas, marcas são pessoais, marcas são personalizadas. Paulo disse: eu trago no meu corpo as marcas. Marcas estão conosco, mas marcos não. Marcos são monumentos que ficam. Depois que as pessoas passam, os marcos ficam. Quando as pessoas passam, suas marcas passam com elas. Mas quando as pessoas passam, seus marcos ficam. Eu quero lhes recordar nesta noite 4 marcos que ficaram na estrada da vida de Jacó. Esses marcos foram especialmente edificados por um sentimento que Deus pôs em Jacó desde o princípio dos 6 anos, e são lições muito preciosas para nós. A primeira vez que Jacó edificou um monumento, a Bíblia chama esses marcos de colunas. Vamos falar juntos: colunas. Mais uma vez, se possível, colunas. Todos estão com sua Bíblia. Eu lhes peço, por favor, que voltem a ela. Vamos ver a primeira coluna que Jacó edificou. Vamos ver o primeiro marco que Jacó deixou na sua vida, na sua história. Vamos a Gênesis capítulo de número 28. No versículo de número 18 diz assim: então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. O texto que nós lemos hoje é o texto da terceira coluna, mas o que nós acabamos de ler é o texto da primeira coluna. E são 4 colunas que ficaram na história de Jacó. Vamos recordar a primeira coluna. Os irmãos se lembram dos conflitos que houve no lar de Isaac e Rebeca.
Os irmãos se lembram dos conflitos dos quais participou o filho chamado Jacó, juntamente com seu irmão chamado Esaú. Os irmãos sabem a razão por que Jacó teve que sair praticamente fugido de casa. Foi uma desorganização familiar sem contar. Foi alguma coisa tremendamente embaraçosa e que fez com que Rebeca, depois de haver liderado um complô contra seu irmão para que o seu filho predileto Jacó apanhasse a bênção da primogenitura, fez com que ela própria, Rebeca, dissesse ao seu filho: sai, meu filho, sai depressa, porque a qualquer momento teu pai pode morrer e eu não sei que desgraça pode vir a acontecer, porque o teu filho está realmente irado contra ti. Mas eu queria fazer uma reflexão, antes de especificamente recordar a coluna, eu queria fazer uma reflexão aqui perante a igreja do Senhor. Os irmãos se lembram que antes do nascimento de Esaú e de Jacó, houve uma palavra profética do céu, de Deus. Deus havia avisado aos pais de Jacó e de Esaú, e havia avisado claramente que o maior serviria ao menor. Quantos se lembram disto, digam amém. Amém. Nós vamos examinar aqui agora, meus irmãos e minhas irmãs, com muita ternura, com muita sinceridade, com muita devoção, vamos examinar o ângulo espiritual dessa questão. Os meninos ainda não haviam nascido e Deus anunciou: o maior servirá o menor. Muitas pessoas discutem, e não é o meu caso jamais nesta noite, muitas pessoas discutem se Jacó estava certo ou não estava certo em querer a primogenitura. Muitas pessoas discutem se Esaú era mesmo um homem mau ou não era. Essas discussões não levam a nada. O melhor é ver o que está escrito na Bíblia. Deus disse: o maior servirá ao menor. Quando Deus disse que o maior serviria ao menor, Deus estava dizendo que a bênção especial dele estaria com quem, irmãos? Estaria com o menor. E quem era o menor? Era Jacó. Agora, se Deus havia dito que a superioridade dos dois estaria sobre Jacó, tudo que Rebeca e Isaac deveriam fazer era apenas isto: esperar o mover de Deus. Sabe por que muitos problemas vêm para a nossa vida? Problemas que não precisavam vir, porque Deus nos fez promessas e nós pensamos que nós podemos ajudar a Deus a cumprir as suas promessas. Deus não depende de nada e de ninguém para ser fiel. Deus não depende de nada e de ninguém para cumprir as suas promessas. Oh, Rebeca, tu não podes me ouvir, mas eu vou falar. Rebeca, se tu tivesses tido paciência, não precisaria haver nenhuma manobra. Deus não precisa de manobras para exaltar o seu povo. Deus não precisa de manobras para dar vitória a ninguém. Meu irmão, minha irmã, tu tens promessa de Deus, então vai marchando com fidelidade. Deus vai